Olá a todos! E se vos dissesse que a matemática pode ter o ritmo de um pagode? Parece estranho? Pois hoje vamos mergulhar numa história musical que transforma os conjuntos de números numa aventura que, garanto, não vão esquecer. Bem-vindos ao Pagoda dos Números. Vamos ser sinceros, muitas vezes olhamos para a matemática e vemos algo abstrato, talvez até um bicho de 7 cabeças. Mas e se virássemos isso ao contrário? E se em vez de um problema, a matemática fosse uma aventura à espera de ser descoberta? E se os próprios números tivessem uma história para nos contar? É que a natureza abstrata da matemática pode, de facto, afastá-la um bocado do nosso dia-a-dia. Mas a proposta que trazemos hoje é diferente. É colocar a matemática no centro do palco, não como um desafio, mas como a verdadeira protagonista de uma história fascinante. É exatamente isso que vamos explorar. Olhem, esta citação retirada de um artigo da Direção-Geral da Educação capta na perfeição a essência desta abordagem. A ideia é criar uma matemática que nos encanta, que nos atrai, em vez de nos intimidar. E é precisamente esta filosofia que vamos ver em ação. E isto leva-nos direitinhos ao projeto que deu origem a esta história fantástica, o CSI Matemática. O nome é genial, Cálculo sob Investigação. Foi criado pelo professor Sérgio Machado e a missão dele é precisamente esta: transformar a matemática em pequenas narrativas onde ela é a personagem principal. E a narrativa que vamos analisar hoje é então o Pagote dos Números. Pensem nisto como uma viagem musical através dos diferentes conjuntos de números, tudo pensado para que a aprendizagem seja intuitiva e, acima de tudo, memorável. Vamos a isso? A nossa aventura começa com um herói improvável, o curioso e o destemido Zero. Ele ouviu falar de um pagode misterioso, um sítio cheio de música e números e, claro, não resistiu. Decidiu explorar. E onde fica este pagode? Fica no planeta Ven. Mas atenção, este não é um edifício qualquer. Cada um dos seus andares, ou compartimentos, alberga números com características parecidas. É, no fundo, um lugar onde os números se organizam em famílias. Assim que entra, o Zero ouve um som, um ritmo contagiante. São tambores, marimbas, chocalhos, todos a tocar em perfeita sincronia. Este é o primeiro grupo de números que ele encontra na sua jornada. E quem são eles? Bem, apresentam-se como o conjunto dos números naturais. São todos os números inteiros positivos, aqueles que nós usamos naturalmente para contar. Eles são, por assim dizer, a base rítmica da nossa orquestra. E aqui estão eles, a família completa dos naturais, que se representa pela letra N. Eles são o ponto de partida, a percussão que marca o pulso inicial de toda esta grande sinfonia de números que está prestes a formar-se. Mas claro, a exploração do nosso herói, o Zero, está só a começar. Agora, acompanhado pelos seus novos amigos rítmicos, ele ventura-se mais para dentro do pagode à procura de novos sons, de novas melodias. E noutro compartimento encontra um grupo completamente novo. Desta vez, ouvem-se flautas, saxofones, clarinetes, são os instrumentos de sopro, e apresentam-se como os simétricos, ou seja, os opostos dos números naturais. Ora, quando os naturais, os seus opostos negativos e o nosso próprio zero se juntam, eles formam um conjunto muito maior, o conjunto dos números inteiros. E sabem porque é que o símbolo é um Z? É uma curiosidade engraçada, vem da palavra alemã zählen, que significa contar. A música está a ganhar outra dimensão. Então, o ponto essencial aqui é esta construção por camadas. Estão a ver, começamos com a percussão dos naturais, depois juntamos o sopro dos seus opostos para formar os inteiros, e agora? A orquestra está prestes a ficar ainda mais rica e complexa. A seguir, juntam-se as harpas, as guitarras, os violinos. Uau! São os instrumentos de corda. Eles representam todos os números que podem ser escritos como uma fração, ou seja, um quociente, e é por isso que o seu símbolo é um Q. Juntos, eles formam o conjunto dos números racionais. Com a percussão, o sopro e as cordas, a orquestra já soa lindamente, cada vez mais harmoniosa, quase perfeita. Mas sabem quando sentimos que falta ali qualquer coisinha para ser mesmo perfeito? É isso. O som ainda não está completo. E agora preparem-se porque vamos entrar no grande final, o momento em que a orquestra atinge a sua plenitude com a chegada de um grupo muito, muito especial de números. À porta do último compartimento espera o mais famoso de todos, o incomparável Pi, que aqui aparece na forma de um piano de cauda fabuloso. Ele representa todos os números que não podem ser escritos como uma fração simples. Pensem nas dízimas infinitas que não se repetem. São os números irracionais. E no momento em que este último grupo se junta a todos os outros, aos naturais, aos inteiros e aos racionais, de repente temos a realeza dos conjuntos, o conjunto dos números reais. A orquestra sinfónica está finalmente completa e o som, regido pelo mestre Zero, é sublime, quase perfeito. A sinfonia é magnífica, não há dúvida. Mas será que a história dos números acaba aqui?
Haverá mais algum som por descobrir neste universo imenso da matemática? De repente, um som estranho, quase desafinado, interrompe a orquestra. São as raízes quadradas de números negativos que também querem participar na festa. E o nosso zero até desabafa. Epá, isto está a ficar complexo demais. Uma piscadela de olhos genial ao próximo grande conjunto, os números complexos. E vejam bem, esta história fantástica é muito mais do que um simples entretenimento. É uma ferramenta pedagógica super poderosa que transforma conceitos abstratos em personagens, em sons e torna a aprendizagem numa experiência que fica na memória. E o melhor de tudo é que a aventura não tem de terminar aqui. O recurso original inclui uma atividade muito gira que nos convida a construir o nosso próprio pagode dos números, reforçando o que aprendemos de uma forma super interativa. Portanto, a grande lição de hoje é esta. A matemática pode e deve ser uma aventura criativa. Este recurso didático, criado pelo professor Sérgio Machado, que até já foi destacado num artigo da Direção-Geral da Educação, está disponível no repositório da Casa das Ciências. E este é só um de vários recursos fantásticos que podem encontrar no canal do projeto o CSI Matemática. É sem dúvida uma forma brilhante de olharmos para os números com outros olhos e de transformar a aprendizagem numa verdadeira sinfonia.